E vem conferir a crítica da primeira temporada de Blue Lock. E aproveitando que está chegando nos cinemas nacionais o filme Blue Lock, episódio Nage, eu resolvi motivar a fazer a crítica da primeira temporada de Blue Lock que está faltando aqui no canal. Então aproveitar a oportunidade para trazer essa crítica de um dos animes que quando lançou foi muito comentado. Bom, para quem não sabe sobre o que é Blue Lock e caiu aqui de paraquedas, ele conta a história do Japão numa época onde eles querem se tornar os melhores do mundo no esporte, que é o futebol. Só que eles percebem que eles não têm condições para isso. Então eles criam esse projeto chamado Blue Lock, onde eles vão pegar os melhores atacantes do Japão no sub-20, no sub-17, sub-18, e a partir daí vão tentar criar o atacante perfeito. E o Blue Lock vai tirar eles para serem esse atacante perfeito. Bom, a ideia e o conceito do anime de Blue Lock é muito bom e muito interessante, porque eles, a partir dali, conseguem discutir assuntos muito bons do esporte, tanto a parte da competitividade, como a ideia de você é o único que está por você. Você não pode torcer pelos outros. Apesar de ser um esporte onde você vive numa equipe, no fim das contas, você precisa tentar se destacar mais do que os outros para poder realmente ser alguém naquela profissão. Essa ideia é muito boa. E a ideia de escolher um atacante também é muito bom. Então não é um time inteiro. São 11 atletas onde todos são atacantes. Esse conceito também da competitividade aumenta mais, para ter o faro de gol ou não. E esse conceito que parece até exagerado para quem não conhece muito de futebol, na verdade até existe. Porque se parar para pensar, os dois grandes atletas que teve no futebol recente, como os grandes de disputa, foram o Cristiano Ronaldo e o Messi, por exemplo. O Messi é alguém que nasceu com um talento próprio acima da média. E apesar dele treinar muito, o talento dele faz com que ele seja tudo o que ele é. O Cristiano Ronaldo também nasceu com muito talento, mas ele teve que cada vez mais se moldar através do treino físico, de como ele comia, como ele mantinha uma dieta de treino para sempre se manter no alto nível. Para mostrar que tem como você moldar um atleta para ele estar no auge do que ele precisa estar. Então essa ideia é muito interessante. Esse conceito chama atenção e poderia funcionar. Não na vida real, mas realmente é um conceito que acaba chamando atenção. E bom, a partir daí o anime começa a se desenrolar. E um primeiro ponto muito interessante que o anime foca, eu foco no anime porque eu não li o mangá, seria nos personagens. Eu acho que esse é um foco principal que a história realmente deveria pensar. E por que eu falo isso? Porque no fim das contas, já que é um time de futebol, já que vai ter vários personagens, você precisa criar personagens interessantes. O protagonista precisa ser carismático e envolvente. E quem está à sua volta para acompanhar a obra, os secundários ou até os antagonistas, também tem que ter um certo carisma. Eu acho que o anime consegue balancear muito isso. É bem verdade que caindo em um clichê shonen. Eu vou explicar um pouco melhor. Já que é um anime de esporte, normalmente você pode levar ele para algumas áreas diferentes de como você quer conduzir as partidas. Aqui é uma grande competição. É como se fosse um grande torneio, onde no final só um vai sobreviver. Então, como que o autor resolveu trabalhar isso? Ele resolveu trabalhar através de uma estrutura shonen de desenvolvimento do personagem. Tanto que o protagonista, ele acaba desenvolvendo seus poderes, surgindo de algo que ele tem dentro dele. E os personagens que estão à sua volta são a mesma coisa. São personagens que usam estrutura shonen. De um personagem que ele é mais esquentado, alguém que tem um poder mais forte, que seria um chute mais forte, alguém que é um super gênio, mas é desinteressado no esporte, alguém que é o melhor amigo desse super gênio, alguém que usa mais a estratégia, a cabeça, alguém que tem um poder de ser super rápido. Eu sei que isso, na vida real, existe no esporte. Existem pessoas e também existem atletas de futebol que têm características do seu jogo que fazem facilitar ele ser o melhor no que ele é. Um chute mais forte, uma boa cabeçada, uma velocidade ou até uma visão de campo para fazer com que você seja posições diferentes, fazem com que você seja um atleta diferenciado dentro do futebol. Eu sei disso, mas aqui ele usa isso e extrapola num ponto quase de superpoder para poder colocar dentro da obra. Então o cara não é um rápido, ele é o mais rápido quase de uma rapidez sobre
sobre-humana. O outro não tem um chute de fora da área bom, ele tem um chute que sempre vai no ângulo, no momento certo, num ponto certo. O outro tem uma visão de campo que realmente é praticamente um condutor, um maestro daquele time. E essa visão de jogo faz com que ele seja diferenciado. Essas são características que ele extrapola num nível que parece que vira quase um jogo shonen. E isso é interessante, porque ao mesmo tempo ele chega naquele limiar de quase superpoder e não ser. E eu acho isso bom, porque muitos animes já tentaram fazer isso de uma maneira onde você vê que exagera um ponto que não funciona tão bem. Por exemplo, eu não sou o maior fã da obra Kuroko no Basket. E um dos motivos é porque você sabe que os poderes deles envolvem mais ou menos essa ideia de eles são quase superpoderes, mas não são. E eu acho que ele se perde um pouco ali. Aqui em Blue Lock eu acho que ele consegue equilibrar em quase ser um superpoder, mas não ser. Quase realmente chegar lá e não ser. Então tanto em estrutura de como ele usa a habilidade de cada um, de como cada personagem é construído dentro da obra, você vê que é muito estrutura shonen. Até o grande antagonista do anime, que acaba sendo o criador do Blue Lock, você vê que desde design ao seu pensamento acaba fazendo com que ele se torne realmente o vilão da obra. E essa estrutura acaba funcionando muito bem ao longo dos 12 primeiros episódios, por exemplo. Ele faz com que você tenha uma característica própria. Eu acho que é isso que também faz com que muitas pessoas gostem de Blue Lock. Porque, vamos falar a verdade, as pessoas ainda têm hoje em dia muito preconceito com anime de esporte. Porque as pessoas não gostam, acham que são repetitivos, a fórmula é batida. Então o que o autor de Blue Lock fez de uma forma muito inteligente? Ele pegou a obra, e ele pegou e colocou num gênero que as pessoas gostam. Então quando você acaba assistindo Blue Lock, você até inconscientemente pensa: nossa, eu gostei muito disso ou daquilo por ser diferente. Não, é porque é algo familiar para você, mesmo que você não perceba. A escolha de usar uma estrutura shonen para colocar dentro do futebol foi muito inteligente e muito interessante para fazer com que o público facilmente criaria uma conexão. E por isso até quem não gosta de futebol ou não gosta de animes de esporte acaba criando uma ligação muito forte com o que está ali. Ele usa uma estrutura diferente do que os autores como de Slamdunk e Haikyuu usam, que é focar mais no esporte como uma metáfora para a vida. Não, aqui ele realmente usa o esporte para falar sobre shonen. E isso é interessante porque os 12 primeiros episódios, que são um time, ele consegue trabalhar muito bem. É bem verdade que você percebe que realmente existem uns exageros, e como eu falei, esses superpoderes em alguns momentos acabam incomodando. A ideia de colocar um shonen cria algumas incoerências para o jogo, mas mesmo assim, você acaba vendo que nos 12 primeiros episódios você aceita muito bem, você se conecta muito bem porque os personagens são muito carismáticos. Mas como eu falei, um problema de Blue Lock é que em nenhum momento você pode pensar muito racional, por vários motivos. O primeiro é que eles explicam algumas coisas que acabam incomodando, porque o anime, em alguns momentos, ele acaba sendo um pouco expositivo, sobre algumas jogadas, sobre algumas ideias e planos de jogo. Isso tudo bem, isso tem que acontecer, porque o público que está assistindo, nem todo mundo conhece futebol. Então ele usa alguns conceitos como gol olímpico, como ponto futuro, como realmente você pensar em toque e passa, conceitos básicos do futebol, que para quem não assiste é uma coisa que parece super inteligente. Para quem assiste é algo óbvio que ele está fazendo ali. Mas quando você pensa no que, como eles explicam o que eles estão fazendo, você vê que eles são os melhores atacantes do Japão sub-17, sub-20. Aquilo não deveria ser óbvio. Por exemplo, tem um personagem numa hora que ele faz um gol, que ele bate a falta e a falta cai rápido, que chama de efeito folha seca. Esse efeito, ele é uma coisa óbvia, só que ele trata como se fosse algo revolucionário que ele fez. Isso incomoda um pouco, essa surpresa. O anime, ele não consegue se decidir se ele é para um público que não entende ou se é para um público que entende. Outra coisa que me incomoda um pouco é também o que é o ponto principal do anime, que seria: qual é a motivação máxima do anime? Porque eles poderiam simplesmente não aceitar entrar no Blue Lock, mas eles poderiam, por outro lado, realmente escolher continuar no seu time de escola e tentar ser o melhor do mundo até um ponto que ele vai chegar na seleção do Japão. E aí o autor, o grande vilão fala: se vocês saírem do Blue Lock, vocês nunca mais vão pisar na seleção do Japão. Isso seria uma grande e coisa terrível realmente se não pisar na seleção, porque todo atleta do mundo que começa a jogar bola sonha em chegar na seleção. Tudo bem, só que aí tem um pequeno problema, uma pequena incoerência de alguém que parece que não conhece tanto de futebol, que seria o seguinte: ele pode jogar por outra seleção. Isso pode acontecer e acontece hoje em dia. Quando alguém
nasce num país e ele não joga profissionalmente pela seleção, joga só pela seleção de base, pelo time profissional, ele pode se naturalizar a outro país e a partir daí jogar para o outro país. Isso acontece. Pega a seleção da Itália, por exemplo. Existem jogadores como o reserva da seleção da Itália, que é o Rafael Toloi, que ele é brasileiro. Você também tem o Emerson, que também é lateral da Itália, que também é brasileiro. Então, e vários outros exemplos que você pode colocar aqui, de atletas de um país que acabam se naturalizando por outro. Então, essa grande drama de não posso ser da seleção do Japão, tudo bem, mas você pode ir para outra seleção. Você nunca entrou na profissional. Então, esse drama principal poderia ser um pouco mais pensado em como ele faz. Se ele falasse, nunca vai jogar pela seleção ou por um clube, aí tudo bem. Agora, pela seleção japonesa, o cara pode simplesmente se naturalizar, porque nenhum ali tem nível técnico para estar na seleção ainda. Tanto que o final da temporada é que eles vão jogar com o sub-20 do Japão. Ou seja, nenhum deles está no nível da seleção sub-20 do Japão. Pra você ter uma noção de como essa premissa, essa ideia, esse drama inicial de a gente não vai entrar na seleção, acaba sendo um pouco falho e parece que funciona mais para quem não conhece de futebol. A segunda metade da temporada também funciona muito bem. Como eu falei, tem pontos negativos, mas também funciona bem, porque a segunda metade eles focam em outro ponto interessante, que seria, vamos agora mudar o estilo, porque se ficasse sempre o mesmo jogo, iria cansar. Os 12 últimos episódios, por exemplo, foca muito mais em times pequenos, praticamente 3 contra 3, até um futebol um pouco mais de rua, e isso acaba funcionando muito bem. Em campo reduzido também, que ajuda muito a ter mais gol e também a mostrar mais, dar mais destaque aos personagens para se destacar, para se desenvolver e se destacar. Então, narrativamente, é um anime que funciona, que tem boas ideias e bons personagens que conduzem bem os episódios. Tecnicamente, é um anime que a trilha sonora é bem genérica, mas ela é funcional porque o anime precisa, apesar de ter uma boa abertura e um bom encerramento, os 4 que tem, né? As 2 aberturas do encerramento ser bom, a trilha sonora não é a mais marcante do anime como um todo, mas é funcional. E também a parte técnica tem bons momentos. Não é o melhor anime do mundo em questão de técnica, mas ele realmente é bem animado, é bem feito, mostra bem o esporte. E quando precisa se destacar, ele se destaca muito bem, principalmente com destaque às cores. Eu gosto muito das cores próprias para cada um, quando eles abrem aquele olhar matador de centroavante. Isso eu gosto bastante. No fim, é um anime muito bom para passar o tempo, mas ele tem as suas ressalvas. Concluindo, eu até admito que eu entrei com uma expectativa um pouco maior e eu achei que eu ia amar mais Blue Lock. Mas é inegável que o anime é bom e com certeza vale seu tempo. Um anime que tem uma boa animação, que tem bons personagens, uma narrativa interessante e apesar de cair em vários problemas narrativos, até na base estrutural da obra, você ainda consegue se divertir muito bem. E por isso que eu fecho o anime Blue Lock com uma nota 8 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha do anime Blue Lock? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.